Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Estas palavras antigas pairam no ar como uma pergunta sem resposta. A morte, a grande incógnita, tem assombrado a humanidade desde o início dos tempos. Nós nascemos, vivemos e depois... silêncio. Ou será que há algo mais? O que acontece após o nosso último suspiro? Para onde vamos? Se é que vamos para algum lugar? Estas perguntas não têm respostas fáceis. A ciência pode explicar o processo físico da morte, mas não oferece consolo para a alma. Os filósofos debatem a natureza da consciência, mas as suas teorias proporcionam pouco conforto ao coração enlutado. Ansiamos por algo além da sepultura, um vislumbre de esperança diante do ouvido. O instinto sussurra que a nossa existência não pode ser extinta tão facilmente. A beleza que criamos, o amor que partilhamos, a própria essência do nosso ser. Certamente, isto não pode simplesmente desvanecer-se no nada. E assim, buscamos significado no mistério, por uma luz que nos guia através do vale da sombra da morte. Para muitos, essa luz é encontrada nas páginas da Bíblia, um livro que fala da vida, da morte e da promessa de algo além. A história humana é uma tapeçaria tecida com fios de vida e morte. Desde o Jardim do Éden até aos dias de hoje, lutamos com a nossa mortalidade. Vemo-la nas manchetes dos jornais, sentimos-la na passagem das estações do ano e enfrentamo-la no espelho à medida que o tempo esculpe a sua passagem nos nossos rostos. A pergunta de Caim, sou eu o guarda do meu irmão? Ecoa através dos tempos. Este ato primordial de violência lembra-nos da fragilidade da vida, do véu fino que nos separa do além. Somos todos viajantes nesta jornada, o nosso tempo aqui é fugaz e precioso. No entanto, muitas vezes vivemos como se a morte fosse uma estranha distante, um problema para outro dia. Perseguimos prazeres fugazes, acumulamos bens materiais e construímos impérios de ego, esquecendo-nos sempre de que os nossos dias estão contados. Mas a Bíblia lembra-nos de que a verdadeira vida não se mede em anos, mas na profundidade do nosso amor, na sinceridade da nossa fé e no impacto que causamos nos outros. É nesses momentos, quando confrontamos a nossa própria mortalidade, que começamos a viver verdadeiramente. Quando reconhecemos a morte, apreciamos a vida com uma intensidade renovada. Saboreamos cada respiração, valorizamos cada relacionamento e esforçamo-nos por viver uma vida digna da nossa vocação. A Bíblia não foge à realidade da morte. Fala dela com honestidade, mas também com esperança. Para os cristãos, a morte não é o fim, mas uma transição, uma passagem de um reino para outro. Como Jesus consolou os seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esta promessa de um lugar preparado, um lar na presença de Deus, transforma a nossa compreensão da morte. Deixa de ser um abismo aterrador, mas uma ponte que nos conduz a uma realidade para além da nossa imaginação. Não se trata de uma noção vaga de sono eterno, mas de uma existência vibrante e corporificada num novo céu e numa nova terra. Esta esperança não diminui a dor da perda, nem apaga o luto que nos invade quando alguém que amamos parte desta vida. Mas oferece-nos uma tábua de salvação, uma fonte de conforto no meio da tristeza. Choramos, sim, mas não como aqueles que não têm esperança. Agarramo-nos à promessa de que a morte foi tragada pela vitória e de que um dia nos reuniremos com aqueles que amamos e perdemos por um tempo. Num mundo consumido pelo medo e pela incerteza, a fé cristã oferece um farol de esperança. A mensagem do Evangelho não é um conjunto de regras a seguir ou rituais a cumprir, mas um convite para experimentar o poder transformador do amor de Deus. É este amor que expulsa o medo, cura as feridas e oferece esperança para além da sepultura. O conhecimento de que somos amados além da medida, de que os nossos nomes estão escritos nas palmas das mãos de Deus, muda tudo. Infunde as nossas vidas com significado e propósito, sabendo que a nossa existência tem um significado eterno.
Não somos acidentes cósmicos, à deriva num mar de indiferença, mas filhos amados de um Deus amoroso. Esta esperança não é um desejo passivo ou um sonho ingênuo, mas uma expectativa confiante enraizada na ressurreição de Jesus Cristo. A sua vitória sobre a morte é a nossa vitória. O seu triunfo sobre a sepultura é a nossa garantia de vida eterna. Esta é a esperança que nos sustenta diante da adversidade. A certeza de que, por mais tempestades que a vida nos reserve, estamos seguros nos braços eternos. Seção 5. Uma história de dois destinos. A parábola do rico e de Lázaro, encontrada em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, é um forte lembrete de que as nossas escolhas têm consequências eternas. O homem rico, consumido pela sua riqueza e conforto terreno, ignora a situação de Lázaro, um mendigo à sua porta. Na morte, os seus papéis invertem-se. Lázaro encontra consolo no seio de Abraão, enquanto o homem rico sofre tormentos. Esta parábola não é sobre riqueza ou pobreza, mas sobre o estado dos nossos corações. É um apelo à compaixão, a reconhecer as necessidades daqueles que nos rodeiam e a estender uma mão amiga. As nossas ações nesta vida têm repercussões que ecoam na eternidade. Somos chamados a viver não para nós mesmos, mas para os outros, a acumular tesouros não na terra, mas no céu. As escolhas que fazemos hoje são importantes não só para as nossas circunstâncias presentes, mas também para o nosso destino eterno. Escolheremos viver para nós mesmos, em busca dos nossos desejos egoístas, ou abraçaremos o caminho do amor, do sacrifício e do serviço? A resposta a esta pergunta determina não só a forma como vivemos, mas também onde passaremos a eternidade. Seção 6. Sussurros da Eternidade. Mesmo na nossa era secular, os sussurros da eternidade perduram na nossa linguagem e tradições. Falamos de entes queridos que partiram, como se tivessem simplesmente embarcado numa viagem para uma terra distante. Depositamos flores nas campas, um lembrete pungente da beleza e fragilidade da vida. Celebramos aniversários, mesmo após a partida de um ente querido, agarrando-nos a memórias que transcendem as fronteiras do tempo e do espaço. Estes rituais, embora muitas vezes despojados do seu significado religioso, apontam para um anseio mais profundo no coração humano. São ecos do nosso desejo inato por algo mais, um reconhecimento de que a vida não é tudo o que existe. Somos programados para a eternidade, criados para uma relação com Deus que se estende para além dos limites desta existência terrena. A Bíblia dá linguagem a estes anseios, oferecendo um enquadramento para compreender a morte e a esperança que existe para além dela. Fala de um Deus que não está distante nem é indiferente, mas sim próximo, um Pai amoroso que anseia por acolher os seus filhos em casa. Assegura-nos que, mesmo na morte, não somos esquecidos, que os nossos nomes estão gravados no coração de Deus e que as nossas lágrimas são recolhidas no seu odre. Seção 7. O peso das nossas escolhas. O escritor de Hebreus lembra-nos: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Estas palavras não pretendem incutir medo, mas despertar-nos para a seriedade das nossas escolhas. Somos responsáveis pela forma como vivemos as nossas vidas, pelo impacto que temos nos outros e pelo legado que deixamos para trás. Todos os dias, somos presenteados com oportunidades de escolher o amor em detrimento do ódio, o perdão em detrimento da amargura e a generosidade em detrimento da ganância. Estas escolhas, aparentemente insignificantes no grande esquema das coisas, moldam a trajetória das nossas vidas e determinam o nosso destino eterno. Não somos passageiros passivos nesta jornada, mas participantes ativos, co-criadores com Deus no drama da redenção que se desenrola. Esta tomada de consciência não deve paralisar-nos de medo, mas capacitar-nos a viver com intencionalidade. É um apelo a examinarmos as nossas prioridades, a alinharmos as nossas vidas com os ensinamentos de Cristo e a fazermos com que cada momento conte para a eternidade. Pois, no final,
Não é o que acumulamos, mas o que damos que realmente importa. Vivemos num mundo cada vez mais marcado pelo sofrimento e pela incerteza. Guerras graçam, desastres naturais assolam e pandemias varrem o globo, lembrando-nos da fragilidade da vida e da precariedade da nossa existência. É fácil sentirmos-nos oprimidos pela escuridão, sucumbir ao desespero perante tanta dor. No entanto, mesmo no meio da fragilidade, persistem vislumbres de esperança. Atos de bondade, expressões de amor e a resiliência do espírito humano testemunham o poder duradouro do bem. Vemo-lo nos bombeiros que arriscam as suas vidas para salvar outras, nos profissionais de saúde que cuidam incansavelmente dos doentes e nos heróis do dia a dia que estendem a mão a quem precisa. Estes atos de compaixão lembram-nos de que não estamos sozinhos no nosso sofrimento. Fazemos parte de uma história maior, uma tapeçaria da experiência humana tecida com fios de amor, perda, esperança e desespero. E no meio de tudo isto, Deus está presente, a operar através de pessoas comuns para trazer luz à escuridão e esperança a um mundo partido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Estas palavras, gravadas em inúmeros corações e inscritas em lápides em todo o mundo, encapsulam a essência da mensagem cristã. O amor de Deus pela humanidade é tão vasto, tão incondicional, que ele voluntariamente sacrificou o seu próprio filho para colmatar o abismo que o pecado tinha criado. A cruz é o símbolo máximo do triunfo do amor sobre a morte. É aqui, na execução brutal de um homem inocente, que o plano de redenção de Deus se desenrola. Através da morte e ressurreição de Cristo, a própria morte é derrotada, o seu aguilhão é removido, o seu poder é quebrado. Esta é a boa nova que transforma a nossa compreensão da morte e nos capacita a viver com esperança diante da eternidade. Deixamos de ser escravos do medo, acorrentados pelas algemas do pecado e do desespero. Somos livres para viver com ousadia, para amar extravagantemente e para abraçar o futuro com confiança, sabendo que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora a Bíblia ofereça conforto e segurança face à morte, não fornece todas as respostas. Ainda existem mistérios que não conseguimos compreender totalmente, perguntas que persistem nas sombras da nossa compreensão. Captamos vislumbres da vida após a morte, sussurros de uma realidade que transcende a nossa compreensão atual, mas o quadro completo permanece envolto em mistério. E não há problema nisso. A fé não exige que tenhamos todas as respostas. Pede-nos simplesmente que confiemos naquele que as tem. Podemos abraçar o mistério, reconhecendo que há coisas que não nos são dadas a conhecer deste lado da eternidade. As nossas mentes finitas esforçam-se por compreender o infinito. As nossas perspectivas terrenas são limitadas pelas restrições do tempo e do espaço. Mas podemos confiar que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Podemos descansar na certeza de que, um dia, tudo será esclarecido e os mistérios que agora nos deixam perplexos serão revelados na plenitude dos tempos. Face à morte, a vida assume uma urgência renovada. Somos lembrados de que o nosso tempo aqui é precioso, um dom a ser apreciado e usado com sabedoria. Somos chamados a viver com propósito, a aproveitar ao máximo cada momento e a deixar o mundo um lugar melhor do que aquele que encontramos. Este não é um apelo a viver com medo da morte, mas a celebrar a vida. É um convite a abraçar o momento presente, a saborear a beleza que nos rodeia e a investir profundamente em relações que realmente importam. É um desafio a viver com intencionalidade, a perseguir as nossas paixões, a usar os nossos dons para servir os outros e a fazer a diferença no mundo. Vivamos então como pessoas de esperança, não definidas pelos nossos medos, mas fortalecidas pela promessa da eternidade. Vivamos com coragem, sabendo que estamos seguros na palma da mão de Deus. E vivamos com propósito,
esforçando-nos por fazer das nossas vidas um reflexo do amor e da graça que nos foram tão generosamente concedidos.